você? Eu sou a Débora Nunes. E o William Nunes. Estamos aqui para mais um vídeo para o canal Redimidos. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Vamos por lá. isso, amém? Meus irmãos, eu quero convidar vocês que ainda não são inscritos aqui do canal a se inscrever no canal. Ativa lá, coloca todas as notificações, você vai receber todo o conteúdo que a gente vai postando aqui durante a semana, amém? Amém. Deixa o like, o joinha, isso é importante também para que o próprio YouTube compartilhe também e dê como sugestão para outras pessoas ouvirem a palavra de Deus, amém? Exatamente. Compartilha também com as pessoas que você Redes conhece. sociais, tudo. Em nome de Jesus, tudo. amém? Amém. Então, dado o recado, vamos pra lá. palavra. Glória a Deus. Pega a sua Bíblia, pegue a palavra de Deus para a gente meditar juntos, amém? Abra lá no livro de João capítulo 9. Nós vamos ler o versículo 31. 31. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Amém, glória a Deus. Na verdade, a gente leu o capítulo 9 todo, né? Sempre precisa estudar um pouco A gente do contexto, leu o capítulo todo. Convidamos vocês a também ler, né, o capítulo todo para vocês terem um entendimento do que se passou ali da história, até porque é um testemunho muito lindo da cura do cego de nascença. Ele foi curado, né, as vistas dele, ele voltou a enxergar e ele tinha nascido assim cego, então foi um testemunho para aquele povo na época. Exatamente. Que já o conhecia já sabia que ele era cego, tudo, já sabia da história dele. E quando eles veem ele curado, as pessoas ficam, né, mas como assim? Será que é ele? Será que não é? As pessoas nem acreditam, né? Porque até então isso não tinha acontecido ainda, exatamente. Como o próprio texto diz, né, meu bem? O próprio texto diz, exatamente. Então esse homem, né, que era temente a Deus, mas o povo daquela época também acreditava que ele era um pecador, porque ele nasceu com uma doença que veio, né, do ventre da mãe. Essa doença que era a cegueira. Jesus passando por ali, né, fala com ele se ele quer voltar, se ele quer enxergar, e ele diz que quer, e Jesus acaba abrindo os olhos dele. E essa hora que Jesus abre os olhos dele, ele começa naquele momento a ficar maravilhado, feliz, alegre, né? Uhum. E sai espalhando, né, que ele foi curado. Amém, meus irmãos? Ele foi curado. Chegando aos ouvidos dos fariseus, obviamente, que eram os sacerdotes, né, que eram homens que pregavam o evangelho de Deus, discípulos de Moisés. Os fariseus, eles acabaram que indagando a família do cego, porque eles não queriam que fosse proferido, né, que Jesus era, porque eles não conheciam a Jesus Cristo. Eles não reconheciam Jesus Cristo como Messias, como Filho de Deus. Talvez alguns fariseus na época consideravam Jesus como um profeta, como nós lemos na história. Amém? Alguns como José de Arimateia, Nicodemos, então eles começam a abrir os olhos. Mas a maioria, né, ainda não... espirituais, mas a maioria não. Queria, né? Assim. Exatamente. Então, os pais desse homem cego, são indagados porque as pessoas não reconhecem. Será que é ele mesmo? Ou será que é outra pessoa? Até isso gerava-se dúvida, porque as pessoas conheciam um cego e agora a pessoa não é mais cega, porque Jesus veio e abriu os olhos dele, fazendo um milagre. Sim. Algo que a Débora realmente falou aqui que nunca tinha acontecido, como nós vamos ler aqui no texto. É verdade. Amém? Então, olha que interessante. Aí os fariseus indagam os pais com medo de serem expulsos das sinagogas, porque a sinagoga para eles era algo importante naquela época, e se hoje você ir na igreja não é algo importante para você, então é melhor você começar a rever os seus conceitos, porque lá é onde nós carregamos as nossas baterias, é onde nós aprendemos mais de Deus com um homem consagrado, o pastor ali da igreja, com alguns obreiros também que proferem a palavra de Deus, até mesmo entrar em comunhão com alguns irmãos. Sim.
para você ter uma noção da realidade do mundo hoje, que tudo que acontece na sua vida, às vezes não acontece só na sua vida. É verdade. Então é uma outra realidade. Você entrando em comunhão com os irmãos, você acaba recebendo virtude até das orações. Orar um pelo outro, as orações, ali você recebe a virtude, as bênçãos também chegam na sua casa. Houve testemunho. Aí a importância. Então eu creio que os pais dele tinham medo de ser expulsos também por causa disso. Amém? Aí eles passam a bola já pro filho, Passa que já é maior de idade. a bola pro filho, que já era maior de idade. Fala, pergunta pro filho, pro meu filho, entendeu? Fala direto com ele. Fala direto com ele. E os fariseus vão e começam a indagar. De novo, né? Porque eles já Novamente. tinham feito já um questionamento. Aí eles pedem para trazer ele de volta. E de novo eles começam a questionar de novo. A ponto do cego responder ali no 27, né, amor? Exatamente. Então ali, aqui ó, respondeu-lhes: já vô-lo disse e não ouvistes, para que quereis tornar a ouvir? Querei vós porventura fazer-vos também seus discípulos? E olha só o que os fariseus com arrogância falam. Então o injuriaram e disseram: discípulo dele sejas tu. Nós, somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas a este não sabemos de onde é. Aí o homem cego, agora para você entender o contexto, o homem ex-cego na realidade, o homem respondeu e disse-lhes: nisto, pois, está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é e me abrisse os olhos. Olha só o que ele vai falando. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo, olha a revelação, desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Responderam eles e disseram-lhe: tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós? E expulsaram-no. Irmão, eu vou parar por aqui, tá bom, meus irmãos? Mas aqui está a revelação da palavra pra gente. Que interessante, né, meu amor? É verdade. Aqui o texto está mostrando exatamente aquilo que os fariseus não entenderam. Que se nunca desde o princípio houve uma abertura dos olhos, então Jesus, aquele que abriu os olhos do cego, ele não era uma pessoa comum. Eu, o fariseu da época, ficaria indagado e maravilhado e ia dizer: mas quem que é esse homem? Eu quero conhecê-lo. Sim. Eu quero saber quem é. Eu, sendo temente a Deus, essa é a minha vontade, de conhecer Jesus. E aqui, mais uma revelação. Nós sabemos que Deus não ouve a pecadores. Deus não ouve a pecadores. A palavra de Deus diz que nós somos pecadores. Mas a palavra de Deus diz que Jesus Cristo é o nosso único intermediador. Glória a Deus. Que Ele é o nosso advogado, aquele que fez sacrifício por todos nós. Então, não era algo comum na época. Então, quem abriu os olhos foram Jesus Cristo intermediando a bênção de Deus na vida daquele homem. É por isso que muita gente faz assim desenhos, né? A gente vê no Google, tem na internet, de Jesus Cristo sendo a ponte entre o homem e Deus. Porque pra gente chegar até Deus, sendo pecador, porque todos somos aquele que todos somos, não somos dignos, né, de estar presente. Isso, né? Nem na presença, né, do Senhor, exatamente, né, de Deus. Então, para que esse véu fosse quebrado, realmente Jesus tinha que fazer esse sacrifício para ele se tornar o nosso intermediador. Exato. E a gente poder chegar até Deus com esse auxílio de Jesus Cristo. Com certeza. A palavra de Deus aqui, ó, meus filhinhos, lá em 1 João capítulo de número 2, está escrito assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado, não 2, não 3, nem 4, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Glória a Deus. Olha só, ele é a propiciação. O que na época de Moisés tinha que acontecer para a pessoa ser curada? Tinha todo um ritual, tinha todo que fazer um sacrifício
rogar a Deus, rogar. O sacerdote tinha que fazer certas coisas para que a pessoa fosse purificada por Deus. E aqui Jesus agora aparece fazendo algo mais simples e algo que ele disse que ele veio para fazer. Que ele veio para os perdidos e os cegos. Visto, né? Ele veio para os enfermos, para os perdidos. Ele veio para mostrar a natureza de Deus. Ele veio para encurtar as nossas distâncias entre Deus e o homem. É verdade. Olha que maravilhoso. Então Jesus Cristo vem para ser essa ponte que a Débora falou. Porque se não fosse Jesus, nós não alcançaríamos Deus ainda. É verdade. Jesus ainda diz aqui na palavra de Deus: crês tu que eu seja filho? Crês tu no Filho de Deus? No Filho de Deus? E aí o homem que é cego fala assim: mas eu não sei nem quem é esse Senhor. Quem é ele? Quem é esse Senhor? Eu não sei quem é. Jesus Cristo olha para ele e fala assim: eu sou ele. Você já tem visto. É. Você já tem visto ele. Agora você consegue ver, porque agora você enxerga, sou eu, né? Exatamente. Verdade. E o que aconteceu com os fariseus ouvindo isso sair da boca de Jesus? Começaram a ser arrogantes novamente. Aí Jesus disse que ele veio para que aqueles que são cegos vejam e os que os vejam fiquem cegos. E Jesus Cristo olha para aqueles fariseus e diz o quê? Vocês têm vista, mas por terem vista não creram no que eu fiz, não creram na cura, estão me condenando este homem com arrogância. E eu digo mais a vocês: cegos são vocês, e o pecado permanece dentro de vocês. Porque o ex-cego, né, que a gente fala, né, porque ali ele já não era mais cego, ele não enxergava, né, levando para o lado espiritual, ele não enxergava ainda quem era Jesus. Quem era Jesus. Então, ele não tinha conhecido Jesus, ele não tinha visto ali o que Jesus poderia lhe fazer, né? Sim. Só que quando ele é curado e aí ele enxerga que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o que ele faz aqui no versículo aqui 38? Ele diz que ele crê que Jesus é o Filho de Deus e na hora ele já o adora. Ele já o chama de Senhor. Bem lembrado. Quer dizer, ele já se tornou o Senhor da vida daquele homem. Com certeza. Naquele momento. E ele adora o Senhor. E ao contrário dos fariseus que estavam sim observando o tempo todo Jesus fazer os milagres, Jesus pregar a palavra, falar daquela maneira, né, tão maravilhosa sobre o reino de Deus e sobre tudo aquilo que ainda iria vir e tal. Mesmo assim, os fariseus, eles não criam, né? Eles não estavam acreditando que aquele homem era enviado de Deus, que aquele homem era o Cristo, era o Filho de Deus. Então, por isso que, ao contrário do homem que era cego, que passou a ver, então esses homens que eram os fariseus, que já enxergavam, acabavam se tornando cegos, porque mesmo vendo, eles ainda não aceitavam que ele era o Senhor, não o adoravam e não o serviam ali, né? Não serviram ele ali naquele momento. Ainda ficavam o tempo todo debatendo, julgando, condenando, falando que ele era um pecador, que ele era Beelzebub, que dava o poder para ele. Exatamente. Que ele não era tudo isso para que eles dissessem o que? Esse homem não tem poder, quem tem poder somos nós. Isso, Arrogância, aquele medo, né, de perder exatamente. O poder e o domínio das pessoas também, exato. né? Você mesmo estava dizendo aqui agora, né, sobre os fariseus ainda serem pecadores. Eles tinham um coração duro. Sim. E Jesus estava mostrando para eles assim, ó, esse homem que vocês diziam que é pecador tem menos pecado do que vocês que estão vendo e me negando. Quantas vezes nós que vemos negamos a Cristo? Sim. Quantas vezes nós aqui que não enxergamos, que enxergamos na realidade, estamos negando a Jesus como único intermediador.
que enxergamos porque já conhecemos já a palavra, Exatamente. né? A gente já está no caminho de conhecendo a palavra. Claro que nós não conhecemos ainda tudo, a gente está aprendendo, né? Mas a gente já sabe muitas coisas aqui, e mesmo aquilo que a gente já sabe, muitas vezes a gente nega Jesus. É necessário você saber que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. Que Ele é o único intermediador. Isso é o suficiente Saber que para que Ele você é, não meu Deus. negue, para que você não negue a Jesus. Sim, a gente tem que saber que Ele é Deus, né? E não diminua a pessoa dele como os fariseus estavam fazendo, diminuindo Jesus Cristo, principalmente não o adorando como o cego fez. O cego reconheceu Jesus como Deus. E quantas pessoas estão diminuindo a pessoa de Jesus Cristo? Às vezes engrandece outras pessoas na Bíblia. Outras pessoas na Bíblia, exatamente, está engrandecendo ou se não equalizando as outras pessoas no mesmo patamar de Jesus. Sim. Jesus Cristo não tem comparação. Porque ele não é Deus, equalizado, né, com nenhuma pessoa. A palavra de Deus diz aqui ó, em 1 Timóteo 2,5: porque há um só Deus e um só. Não estou lendo 2, 3, 4, 5, 6 não. Nem santos, nem outras profetas. Eu estou lendo porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem. Olha só. Glória a Deus. Então, olha isso, que interessante. Quantas pessoas têm diminuído e negado a Jesus Cristo por simplesmente ignorância da palavra. Ou porque não lê a Bíblia. Então, é isso que eu ia falar. Porque a palavra de Deus, ela diz que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A palavra de Deus diz que lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. A luz, ela faz você enxergar, você ver. O conhecimento da palavra faz você não ser uma pessoa falta em conhecimento. Exato. Então, eu vejo pessoas que são cristãs, mas que parecem que não conseguem dar glória a Jesus, dar aquela palavra, sabe? Exato. Ela não consegue falar, ela fala de Deus, ela fala de alguns santos, mas ela não consegue até espíritos, né? Entidades, né? Também são equiparados a Jesus. A pessoa não consegue dar a glória que Jesus Cristo merece. Exatamente. Que é a de Filho de Deus. Ele, Deus e Espírito Santo são um só. Exato. Então, nós temos que ler a palavra para que os nossos olhos espirituais sejam abertos. Os nossos olhos físicos também, mas os nossos olhos espirituais têm que ser abertos. E levando essa palavra de João 9 para nosso momento em que vivemos hoje, espiritualmente falando, nós às vezes estamos andando em meio a esse mundo, vivendo no meio de uma cultura completamente, como que eu falo assim, é uma cultura completamente assim, distorcida, devastada, destruída. Completamente o errado tá virando o certo tá se tornando algo cafona, demodê, não sabe, tipo, se você é uma pessoa correta, justa, ética, que fala a verdade, você é condenado aos olhos das pessoas aí fora, que segue a cultura do mundo. Mas a palavra de Deus diz que aquele que me nega, eu também o negarei. Jesus Cristo disse isso, está na palavra. Então, se hoje eu nego a verdade, eu estou negando a Jesus. Então, se hoje eu nego a respeito de casamento, de divórcio, de tirar o filho da barriga da mamãe antes da hora, se hoje eu nego que foi feito macho e fêmea, como a palavra de Deus diz, se hoje eu nego, eu estou indo contra Deus. Eu estou me posicionando contra o meu Senhor. E hoje eu posso ganhar aqui a aceitação do povo, das pessoas, mas naquele grande dia que virá para todo mundo, para quem crê e para quem não crê, vai vir aquele dia do juízo final, vai vir o dia do nosso acerto de contas. Eu vou chegar ao Senhor e vou falar o que para Ele? Não vou ter nem o que falar. Porque tudo já está, né, já foi visto por ele, tudo já está arquivado lá. Até uma passagem e aí ele vai virar para né? mim e vai falar, não te conheço. Mas Senhor, você me negou. Né? Mas o Senhor, eu fui próspero, eu falei de Deus para outras pessoas, fiz caridade, eu fiz tudo. Eu acreditava no aí Senhor. Aí Jesus vai olhar, Deus vai olhar para ele e falar assim, eu não conheço você. Não, aparta de mim você que praticou iniquidade.
Porque filhos de Deus são aqueles que o amam, que guardam a sua palavra e que praticam a sua palavra. Amém. Então as pessoas elas falam sobre ser filho de Deus, mas ser filho de Deus é muito mais do que falar que eu sou filho de Deus. Ser filho de Deus é fazer aquilo que está na palavra. É viver. Amar praticar. A palavra, amar Jesus, amar Deus e todas essas coisas que estão aqui. Receber alegria. Então, né? posicionamento, nós cristãos temos que tomar. E não é amanhã, não é depois, é agora. Já está tarde demais, na verdade. Então a gente tem que entender que se Jesus veio para dar vista aos cegos, nós que já estamos aqui, graças a Deus, enxergando, nós já fomos despertados para isso. Amém, irmãos? Amém. Então nós temos que sim ser a luz nesse mundo através do Senhor Jesus. Glória a Deus. E levar cegos que estão aí mendigando nas esquinas, cegos que estão necessitados, com sede de ouvir a verdade, a palavra, de conhecer Jesus. Nós temos que ser essa luz, né? Esse vaso para ser usado na mão do Senhor, para que essas pessoas conheçam também a verdade e tenham a vista delas restaurada, os ouvidos restaurados, e elas passem a crer que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da vida delas também, e que Ele pode mudar. E se ela permitir, se Ele permitir, Jesus entra e realmente muda. Amém. Amém? Glória a Como Deus. fez aqui com o cego. Deus abençoe, então. Essa é a palavra que a gente hoje meditou e a gente desejou compartilhar. O Espírito Com Santo, certeza. Ele falou ao nosso coração. E eu creio, tenho certeza, que Ele falou ao teu coração também, meu irmão e minha irmã. Amém? Amém. Então, glória a Deus. Um grande abraço para você, que Deus abençoe, em nome de Jesus, a tua casa, a tua família, e que você seja uma bênção aonde quer que você andar, em nome de Jesus. Amém? Se lembre, só há um caminho, a verdade e a vida, que é Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Um abraço. Um abraço. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Deus te Até o abençoe. próximo vídeo. Até o próximo.